Cumprimento os irmãos com a paz. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, na tarde deste dia, estou diante de uma palavra que o Senhor me despertou, ou me despertara para estar trazendo aos nossos corações uma palavra que certamente irá falar conosco. Hoje pela manhã, eu meditando nessa palavra, desde ontem à noite que eu estava meditando nessa palavra. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 15 em diante, que diz assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres o ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha na tua nudez, e que uses os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amam. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Eu queria me ater nesse versículo de número 20, quando o Senhor diz que está batendo na porta. E ontem eu estava meditando que o Senhor ele quer entrar, porque se você aceitar, Ele vai tratar primeiro você. Todos nós queremos uma bênção, queremos receber bênção do Senhor, mas não queremos ser tratados, e o Senhor quer entrar na porta. E aqui está a questão. Ele escreve a igreja de Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia era uma igreja rica. E eu lembro que a igreja de Laodiceia hoje representa a igreja de Cristo hoje na terra. Não todas, não quero assim estar falando no contexto geral, mas de certo modo as pessoas querem de Deus, mas não darão nada para Deus, ou aquelas pessoas que querem ou estão precisando, né, de uma ajuda de cada um de nós. E a Bíblia relata, e segundo comentaristas, que Laodiceia ela tinha um rio, e onde os caminhantes passavam e com sede iria tomar água, mas ao tomar essa água, a água era muito morna e eles vomitavam. E eu fico analisando que assim como era a água da cidade, a igreja da cidade também era. O costume lá de fora estava acontecendo dentro da igreja também. A igreja estava morna, a ponto do Senhor dizer que ia vomitar. Mas por que isso, irmão Gilmar? Por que aconteceu isso na igreja? Porque não deixaram o Senhor tratar. A Bíblia está dizendo que Ele está na porta, Ele está batendo, querendo entrar. E eu sei de relato, inclusive já participei, já fui ouvinte de uma ministração, onde o pregador dizia que para cada crente tem um tipo de carta. No caso, foram 7 cartas às igrejas, e cada crente se assemelha a um tipo dessas cartas, ou seja, cada tipo de igreja. E essa igreja de Laodiceia, ela nos chama muita atenção, pelo fato da igreja ser rica, ter bênção, né? Mas era soberba. Cidade rica, porém orgulhosa, rejeitava ajuda e também não ajudava os pobres. Só queria a Deus para ele, é egocêntrico, né? A igreja é egocêntrica. E hoje eu não quero estar aqui colocando, apontando nada, mas hoje muitos se está nessa posição de soberbo, egocêntrico, quer de Deus, mas não quer estender a mão. E o Senhor está dizendo: eu quero curar você dessa situação, no caso da soberba. Mas também tinha aquele povo que era miserável, porque não repartia com as igrejas ou com o povo o que recebia. Aí a Bíblia vai dizer que lança seu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará.
Ninguém é obrigado a dar nada para ninguém, mas dentro de você arde. Quando alguém bate na sua porta, você tem que se disponibilizar, tem que se compadecer, porque alguém bateu na sua porta, foi para pedir um alimento, porque está precisando. Ninguém bate na sua porta, ninguém liga para você porque não está precisando. E muitas das vezes na posição de crente, ou na posição de cristão, porque crente tem todo mundo, mas cristão tem a visão e tem a mente de Cristo. É cristão por isso, porque Cristo vive nele, mas muitas das vezes não está agindo conforme o que Deus está fazendo na vida dele, o que Deus determina que ele faça. Eu sei disso, eu sofro isso na pele. Muitas das vezes a pessoa está enferma e a gente tem um círculo de colegas, um círculo de ministros, mas na hora de visitar são poucos. Nós não vamos pedir aqui dinheiro, não estamos pedindo nada não, mas uma visita, uma oração, isso é muito bom. Ontem eu recebi, e louvo a Deus por isto, abri aqui uma exceção, a visita de vários irmãos da Igreja Deus é Amor, aquele ministério, onde os irmãos na simplicidade, mas na alegria, vieram visitar o irmão, cantamos, louvamos ao Senhor, Deus falou no nosso meio, e foi uma bênção, uma tarde de bênção. É isso que Deus quer que sejamos. É bom que suave é que os irmãos vivem em união, mas não nessa situação de egocêntrico. O bem só para nós é Deus, eu, Deus, a família, eu, Deus, é a igreja, eu, Deus e meus irmãos. Não, nós temos que expandir, porque foi quando a perseguição chegou em Israel, é que a igreja começou a sair. Tem um momento que é preciso ter uma perseguição dessa para que a pessoa possa entender que ele precisa de fazer alguma coisa, porque foi para isso que Deus te chamou. E a Bíblia diz que agora aquele povo era pobre, embora sejam ricos, mas era pobre porque não tinha bênção espiritual, tinha bênção material, mas a bênção espiritual é que enriquece. A Bíblia vai dizer que a bênção do Senhor é que nos enriquece e ela não causa dores. Talvez eu esteja aqui até pegando um pouco pesado, mas é a palavra do Senhor e eu não estou aqui para alisar, para afagar ego de ninguém não. Deus está mandando falar, eu vou falar sim, doa quem doer. Porque o Senhor vai me cobrar. Talvez o jeito rude de falar pode causar um espanto. E quem sabe eu não vou mais assistir o vídeo do irmão Gilmar. Problema, mas Deus está mandando falar nessa tarde que tem pessoas que precisam sim ser curado. E o anjo do Senhor está dizendo, eu estou batendo na porta, eu estou querendo curar. Porque quando eu curar você, você vai curar pessoas. Você vai abençoar pessoas. Quantas pessoas são egoístas, orgulhosos, soberbos no nosso meio? Eu conheço entidade que é concentrado, os ricos de um lado, os médios de outro e os pobres de outro. E o problema é que o líder não diz nada. O líder não chama atenção para isso. É preciso estar unificado. É a igreja de Cristo. Nós somos cada um parte do membro, nós fazemos parte do membro, é membro de Cristo. Então não é só o rico, não é só o pobre, não é só o classe média não. É a unidade, a igreja é a unidade. E precisamos acabar com isto. Precisamos acabar com isto. É por isso que ele fala que a pessoa era cega, porque lá na Laodiceia fabricava muitos colírios, mas eles realmente precisavam de enxergar. Os colírios que eles fabricavam, eles mesmos não usavam, porque precisavam usar. Fabricava muitas lãs, muitas roupas, mas andava nus, porque a pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, discernimento, ele se torna cego, pobre e nu, como diz aqui a Escritura. E por último era morno, não era nem frio nem quente. Tenho minha casa, tenho meu dinheiro, tenho meu trabalho, que se dane os irmãos, ele é assim. Mas não é quando Deus nos chamou, porque ele diz assim, eu quero dividir. E não vai dar tempo eu contar uma experiência ou um relato, mas eu quero correr aqui um pouquinho para contar. Que certa vez uma irmã tinha o esposo, e o esposo estava muito doente, e ela leva no médico. E quando chega no médico, o médico diz, olha, o seu esposo tem que ficar internado,
porque o caso dele é grave. E ela disse: não, meu irmão, eu sou dirigente de círculo de oração, meu esposo aqui não fica não. Vou levar para casa e vou tirar no joelho. Ele disse: olha, tudo bem, eu respeito a fé da senhora, mas é necessário que ele fique. Ela disse: não, eu vou levar meu esposo para casa. Ela leva aquele esposo para casa. Mas 3 dias depois o esposo piora e ela tem que retornar à unidade hospitalar. E com vergonha o médico disse: não, tudo bem, pode deixar. Ela disse: não, doutor, eu vou deixar aí, que é um câncer, mas esse câncer vou tirar no joelho. E quando chega em casa, ela disse: filho, não estou para ninguém, eu só vou orar ao Senhor para Deus curar o seu pai. E ela começa a orar, e alguém bate na porta. E ela levanta e diz: quem é? E ele disse: olha, eu só queria comer, eu só queria vestir. Ela disse: eu não tenho para nada para você, porque não está vendo a minha situação, meu marido está doente, eu não quero papo com ninguém, vou voltar a orar. E subiu, foi orar. No outro dia, pela mesma forma, só que não é ela que atende, quem atende é o filho. E diz: mãe, tem um moço aqui, quem é esse moço? É um que assim que pediu, quer comer e vestir? Diga a ele que eu não tenho nada, que é para ele ir embora. E ela, aqui, o filho dá o recado: minha mãe mandou que ir embora, que não tem nada. E no outro dia, a mesma forma, bate na porta. E aí o filho se levanta: mãe, tem alguém chamando na porta. E ela disse: vou levantar. E foi lá e disse para ele: eu não falei para você que nós não temos nada para você, para não existir a paciência. Nós estamos com um problema aqui na nossa casa. Meu marido está internado, está em estado grave, o médico já condenou, e eu estou buscando ao Senhor. Eu não tenho nada para você, vai embora, por favor. E aí nós, no domingo, na escola bíblica dominical, todo mundo se reuniu, o pastor chamou a igreja para orar pelaquela mulher, por aquela situação, e saiu uma irmãzinha humilde, desconhecida, né, assim, dos bastidores, lá escondidinha, que ninguém dá a mínima. E ela chega e diz assim: olha, se você quiser cura, eu já tive 3 vezes na sua casa e você não aceitou a minha presença. Eu queria curar, mas primeiro eu queria curar você. Eu quero curar a sua família, mas primeiro tem que ser curado você. E o pastor disse: irmã, a senhora dando essa idade, fazendo isso com a irmã, não se compadece dessa irmã? Que situação é essa? Isso aí é uma coisa desagradável, irmã. A senhora tem que respeitar a atitude da irmã. E a irmã disse: não, pastor, tudo bem, a irmã está certa. Se Deus quiser que eu curar meu marido, ele vai curar sim. Mas primeiro eu tenho que fazer algo. Eu tenho que levar a minha vida no altar, eu tenho que me consertar, eu tenho que deixar Deus entrar para curar o meu coração, porque as vestes é de crente, a fala é de crente, mas o coração ainda não se converteu. Se assim se encontra muitos. Quer bênção, mas está acomodado, está empatando quem quer levar a palavra. Mandará baixar a manarás. Mandei canar a basura, cante, ora manai. E a Bíblia diz, relata, que ela foi para casa e agora tomou uma atitude. Filho, mamãe vai subir, vai orar. Mas se alguém bater na porta, você me chama. E ela subiu para orar, de repente bate na porta. Deus é misericordioso, né? Dá oportunidade, né? Deus é Deus de oportunidade, irmão. Aleluia. E aí relata que naquele dia que ela subiu para orar, alguém bateu na porta, era o próprio mendigo. E ela desceu e disse: já sei o que o senhor quer comer, né? Vestir. Tudo bem, pode entrar, nós vamos receber o senhor sim. E mandou o filho cortar o cabelo dele, dar um banho, fez a mesa, sentaram-se juntos, comeram. Depois que terminou de comer, ela foi no guarda-roupa, pegou as melhores roupas do esposo, deu para ele, deu um trocadozinho que tinha, deu para ele, e ele disse: Jesus abençoe. E foi se levantando da mesa com as suas coisas, saiu. Ela disse: não, te leva até a casa, até a porta. E quando chegou no portão, ele estendeu a mão para ela, ela estendeu a mão para ele e disse: a paz do Senhor. Aí ela disse: a paz do Senhor. E naquele momento, quando ele disse a paz do Senhor, Deus usou aquele homem e disse: hoje sim, hoje vai chegar a vitória na sua casa, porque você me recebeu hoje mesmo eu faço a milagre naquele hospital, hoje mesmo eu curo o seu esposo, porque você primeiro foi curada. Portanto, meus irmãos, aqui está um grande exemplo.
Não seja igual à igreja de Laodiceia. Busque mais a presença do Senhor. Busque contemplar mais a graça de Deus na sua vida. E que venhamos mudar a nossa atitude. Muitas das vezes Deus nos coloca nessa situação desértica, no leito, para que possamos refletir e se compadecer dos nossos irmãos. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e nos guarde e nos livre de todo mal.